Boa noite, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal, depois de algum tempo aí, como já falei, ando um pouco ocupado, estudando alguns assuntos aí, mas para frente vou trazer algumas novidades, tá certo? Hoje, meus amigos, eu gostaria de falar sobre igreja, falar sobre pastoreado, mas é um vídeo bem curto, não precisa de muitos detalhes, eu tenho certeza que você vai entender muito fácil. Gostaria de convidar você aí a abrir sua Bíblia aí, 1 Pedro capítulo 5, versículos de 1 a 4, que diz o seguinte: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Meus amigos, o versículo que eu gostaria de parar um pouco para analisar o versículo 2 e o versículo 3, que diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então, o que eu gostaria de falar é qual seria a função do presbítero, ou do ancião, ou do bispo, ou do pastor. Seria apacentar o rebanho de Deus, como o próprio apóstolo Pedro diz. E ninguém melhor do que ele pode falar isso, porque ele era presbítero, como ele diz. Foi a ele que Jesus diz: você me ama, então apacente as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. Então ele diz que o presbítero, o pastor, deve apacentar o rebanho de Deus. Presta atenção. Pedro não diz que o pastor deve apacentar o seu rebanho. O pastor não tem rebanho. Quem tem rebanho é Deus. A igreja não é de nenhum pastor. A igreja ela é de Deus. Então ele deve cuidar do rebanho de Deus, certo? Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós. Olha só que interessante. Tendo cuidado dele, ou seja, cuide muito bem desse rebanho. Ele não é seu, você vai ter que cuidar dele, porque um dia você há de apresentar ele ao sumo pastor. Então cuide bem, cuidado. Não por força, ou seja, não é de qualquer jeito, não queira usar força não. Cuide com carinho do rebanho de Deus, não é seu. Foi Cristo quem morreu pela igreja. Mas voluntariamente, tá certo? É voluntariamente. Ele não é obrigado não. Se ele achar que não é para ele, ele entrega o rebanho de Deus para que outro cuide. O rebanho não é dele, esse rebanho ele é de Deus. Então deve ser um trabalho voluntário. Nem por torpe ganância. Tá certo? Sabemos que no Brasil o mundo está cheio de pastores gananciosos. Quer cuidar do rebanho como se fosse deles, fazendo do jeito deles, porque não passam de gananciosos. Eles querem ver número, eles querem ver resultado de pessoas, não querem ver resultado de almas, tá certo? São pastores que se preocupam com pessoas e não com almas. Deus quer que o pastor se preocupe com as almas e não com as pessoas. Então, voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ele deve estar pronto para servir. O pastor, o bispo, o ancião, o presbítero deve estar pronto para servir. Servir a Deus e servir ao rebanho. A palavra pastor, a tradução mais correta seria aquele que dá pasto às ovelhas, ou o próprio pasto das ovelhas. É ele que tem a obrigação de apacentar as ovelhas, de dar comida às ovelhas, de alimentá-las com a palavra de Deus. Tá certo? Versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Agora aqui eu quero parar um pouco. Veja que vários pastores, eles têm
tomado conta da herança de Deus, como se fosse deles. Você chega em frente da igreja, está aquela placa enorme com o nome do pastor, ou do presbítero, ou do ancião, ou do bispo, está aquela faixa, tomando a metade da fachada da igreja. Então já se vê que essa igreja não é de Deus, essa igreja é dele. Mas uma outra coisa que eu também quero falar para você, preste atenção, que mesmo nas igrejas que não tem essa grande faixa com o pastor lá estapado, não é diferente dessa que coloca a faixa. Porque pastores não estão preocupados com almas, estão preocupados com pessoas. Então quer levar a igreja do jeito deles. É ele que manda, tem que ser do jeito dele. Se não entrar naquilo que ele fala, você não pode participar de nada, você não pode cantar no coral, você não pode pregar, você não pode ser um professor de escola dominical, você não pode nada. Se você sair daquela linha, você está fora. Você não pode discordar, mesmo que você esteja com a verdade. Por quê? Por causa daquilo que está escrito aqui, ó. Não tendo domínio sobre a herança de Deus. Ele pensa que a herança é dele. Ele pensa que aquele rebanho é dele. Ele esquece que foi Cristo que nos comprou, que comprou cada ovelha daquela com o seu precioso sangue. Pedro disse que não foi ouro nem prata, mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Lá em Mateus 16, 18, Jesus disse para Pedro: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Cristo. Mas pastores têm pensado que a igreja é deles. Tem se apossado dessa herança de Deus. Olha o que Pedro diz. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Mas quase que todos têm tomado conta, têm dominado a herança que não é dele, que é de Deus. Note, você que está me ouvindo aí, se na sua igreja tem sido diferente disso. Discorde de alguma coisa do seu pastor ou da sua denominação, da instituição igreja, e veja o que vai acontecer com você. Vê se você não vai ficar isolado num cantinho de castigo. Tá certo? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Diz que o pastor, o ancião, o bispo, o presbítero deve servir de exemplo. Mas como que ele vai servir de exemplo? Tomando conta da herança de Deus. Se aquela ovelha, aquele membro, não vê o pastor servindo de exemplo, tomando conta desse rebanho, amando esse rebanho como se não fosse dele, mas sendo de Deus, que exemplo que essa ovelha vai ter? Que exemplo que esse membro vai ter? Tá certo? Então, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, aquele que está na liderança, ele deve ser exemplo. Deve fazer como Deus manda, não do jeito dele. Tá certo? Então, note aí, tá certo? Quero desde já agradecer a você que é inscrito no canal. Deixe o seu like aí de gostei se você gostou desse vídeo. Se você discorda, também pode escrever aí discordando. Faça seu comentário aí. Mas se você gostou, deixe seu joinha, seu like aí de gostei. E você que não é inscrito no canal, se gostou desse vídeo ou de qualquer vídeo aqui do canal, deixe o seu like aí também, seu joinha de gostei, se inscreva no canal, faça seu comentário aí, tá certo? Um forte abraço a todos, meus amados, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço a todos, Deus abençoe.